Olá, meus amados, que o Senhor derrame sobre vós, sobre a tua família, sobre a tua casa, toda sorte de bênçãos. Que o Senhor ilumine o teu caminho e que te dê sabedoria. Amém? Meus amados, nesse vídeo nós vamos falar sobre a vida do cristão, se ela é firme ou se ela não é. O que é estar firme com Cristo? O que é ser um cristão verdadeiro? Amém? Eu quero te convidar nesse vídeo a você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo número 8, que fala o seguinte conosco: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram naquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Eu, em pregações que eu faço nas igrejas, eu costumo fazer uma enquetezinha, uma brincadeira, perguntando aos irmãos de quem seria ou o que seria essa rocha que Cristo fala. E muitos, obviamente, a maioria, fala que a rocha é Cristo. Mas nesse caso, porque Cristo é chamado de a pedra angular, é chamado de a rocha da palavra, de muita coisa, mas nesse caso específico, Cristo não falava de si mesmo. Ele mesmo já indica para nós de quem ele estava falando, quem era aquela rocha, o que se tratava. Está escrito aqui no iniciozinho do versículo 24, que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Então a rocha eram as palavras que Cristo estava falando, e não necessariamente ele. Mais para frente ele fala que ele não falava de si mesmo, mas falava de Deus. Então o que nós podemos concluir com isso é que Cristo falava que a rocha, nesse caso, não era ele e nem as palavras dele mesmo, mas as palavras de Deus. Mas, pastor, qual que é o mal de se fazer com Cristo ser a minha rocha? Não deveria ter mal algum, mas infelizmente nós, seres humanos, somos legalistas. A partir do momento que Cristo passa a ser a rocha e não a palavra de Deus, o homem começa a atribuir a Cristo aquilo que é dele. E se ele fazer realmente a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua rocha, edificar a sua vida na palavra de Deus, que também é Jesus, porque Jesus diz a palavra de Deus que é o cumprimento da palavra de Deus, mas nesse caso por conta nossa, não de Deus, mas da nossa legalidade, do nosso legalismo, melhor dizendo, nós passamos a colocar nas mãos de Cristo aquilo que é nosso, porque a Bíblia, ela é mais lei e Deus, Cristo no caso, mais amor. Melhor explicando para você entender, Cristo, ele é a salvação. Todo aquele que crê nele, e não há pagamento, ela é gratuita, a salvação é gratuita. Todo aquele que crê em Cristo é salvo. Mas o perigo não é aceitar Cristo e ser salvo, é permanecer em Cristo. E para você permanecer em Cristo, você tem que estar com a sua vida embasada em uma rocha firme. E nesse caso a rocha é a palavra de Deus.
quando nós colocamos Cristo como a rocha nesse caso, o perigo está aí, a gente atribui a Cristo aquilo que é nosso, para nós fazermos. Crendo que tudo é Ele que vai fazer, mas tem coisas que não é para Ele fazer. Quando você aceita Cristo, você aceita um protocolo de salvação para a sua vida. Você aceita um conjunto de regras pela qual você tem que passar por ela. Mas não é de graça? É de graça, mas o permanecer em Cristo já não é tão de graça assim. Tem que se pagar um preço. E que preço é esse, pastor? Aonde que está esse preço? Olha, meus amados, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você aceita mudar de vida. Aquele que roubava não pode roubar mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que pecava vai buscar. É evidente que o pecado é inerente ao homem, mas a gente vai correr contra isso. Você vai lutar contra o pecado. Quando Jesus Cristo pediu para que, ou ordenasse, melhor dizendo, para tirar a pedra para que ele ressuscitasse Lázaro, por que ele mesmo não tirou a pedra? Porque tirar a pedra era do homem e não dele. Você tem que tirar a pedra do pecado do seu caminho. Lá em Gênesis, quando Deus conversou com Caim, ele disse assim, ó, o pecado bate à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Deus não vai mudar os teus gostos, a tua vontade, são decisões suas. Você que tem que tomar essa decisão. Você que tem que embasar a sua vida na palavra de Deus. Porque quando você embasa na palavra de Deus, você vai cumprir a palavra. Eu falo que, né, em muitas pregações minhas, eu já falei isso ao vivo, que nós pastores temos uma parte, nós pregadores temos uma parte de culpa nisso, porque nós informamos até, às vezes, até o que a pessoa está fazendo de errado, e até o que ele tem que fazer, mas nós não ensinamos como é que ele faz para poder, por exemplo, seguir isso aqui. E eu tento mudar um pouco isso. Quando eu falo que você tem que embasar a sua vida na Bíblia, mas como é que eu faço isso? É simples. A primeira coisa que você tem que fazer para embasar a sua vida na palavra de Deus é conhecer a palavra. Não tem como você chegar para defender a palavra de Deus sem conhecê-la. Não tem como você viver a palavra de Deus sem conhecê-la. Então a primeira coisa é ler a Bíblia. Conhecer o que Deus tem para você, o que Deus está mandando. Como eu disse, esse protocolo de salvação. O protocolo de salvação, ele, como eu estou te falando, ele é o que vai te ajudar a permanecer em Cristo, permanecer na salvação. Porque se vocês, prestem bastante atenção, você aceita Jesus Cristo, o diabo, ele não vai ficar satisfeito com essa sua aceitação, com a sua salvação. Ele vai contra-atacar, da mesma forma que ele fez com Cristo lá no deserto. Ele chegou em Cristo e por 3 vezes tentou Jesus Cristo. Tentou ele, dizendo para ele, quando ele estava com fome, para ele transformar o pão, a pedra em pão. Tentou ele quando ofereceu para ele o mundo inteiro e quando pediu para ele se atirar do monte. E nas 3 oportunidades, presta bastante atenção, em uma delas, o diabo chega até a usar a Bíblia, o Salmo 91, dizendo, se você realmente é o Filho de Deus, se atire aqui desse monte, porque Deus disse que daria ordem aos seus anjos para que guardasse de tropeçar em qualquer pedra. E Jesus Cristo respondeu as 3 coisas também dentro da palavra de Deus. Na primeira vez, quando ele falou que ele estava com fome, ele falou para transformar a pedra em pão, ele respondeu,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele fez essa menção do Salmo 91, o diabo, Jesus Cristo respondeu também, falou, não, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. E a outra resposta também está no mesmo lugar, Êxodo capítulo 20, quando ele disse que se prostrado adorasses a ele, o diabo, que ele daria tudo aquilo que Cristo estava sendo mostrado para Jesus Cristo, que Cristo estava vendo, o mundo inteiro. E Jesus Cristo respondeu dentro da Bíblia, lá em Êxodo 20, dizendo, está escrito, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto e adorarás. Amém, amados? Jesus Cristo era um profundo conhecedor da palavra de Deus, e o diabo também é. Mas para você combater as coisas que vêm na sua porta, te atormentar, como diz a palavra de Deus, as ventanias, as tempestades que vêm, é necessário que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Então a primeira coisa é conhecimento. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. E a partir disso aí, a própria palavra de Deus está escrito aqui, eu vou ler mais uma vez para você. Mateus capítulo 7, versículo 24. Você não tem que ser apenas ouvinte da palavra de Deus. Você não tem que só apenas conhecer a palavra de ponta a ponta, como o diabo faz. Mas tem que ser aqui, ó. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Para você ter a sua vida firmada, embasada, alicerçada na pedra que é a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus e tem que praticá-la também. Pastor, como é que eu pratico a palavra de Deus? Diz a palavra que nós temos que orar e vigiar. O vigiar é essa parte aqui. Vem a tempestade, como foi no caso de Cristo, veio a tentação. Ele não chegou no diabo e disse, olha diabo, sai para lá, vá de reto, como diz alguns aí, porque eu sou Jesus Cristo, eu não caio nessa sua lábia, eu sou mais eu do que você, eu piso na cabeça de Satanás. Não, Jesus Cristo não falou nada disso não. Jesus Cristo disse dentro da Bíblia, conhecimento bíblico, e respondeu para o diabo. Não é desse jeito, é assim, assim e assim que está. Vem as tempestades, vem as provações, e se você não tiver na Bíblia, você cai fácil. Vem uma pessoa, né? Passa aquela, para você homem, para você mulher, para os homens, passa aquela mulher devidamente indecente, né, com aqueles trajes provocantes. Eu já vi pastores olhando com aquele olho de, né, não preciso falar mais. Eu já fraguei muita gente, eles falam, não, está admirando a beleza que Deus fez, aquela conversa mole. Se você é uma pessoa, isso aí é sabedoria, está na Bíblia. Se você é uma pessoa que tem o fraco, se a pombagira está em cima de você aí, ó, te provando, tem gente que tem pessoas que o diabo prova na área sexual. Eu conheço homens que é feio, fedido e pobre, mas é assim de mulher bonita em cima dele. Sabe o que você acha que é isso? É o diabo tentando derrubar. Ele passa, vê lá, se você é desse tipo, você não aguenta ver uma mulher bonita, então te aconselho a você desviar seu olhar, sair de perto. Você mulher é a mesma coisa. Se você tem esse fogo, então evita. Você que é irmã, você que é irmão, você que quer servir a Cristo, aquilo que você não consegue combater, fuja. Diz a palavra de Deus, fugir da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Vem uma pessoa, principalmente você que é recém-convertido, gosta de tomar uma cervejinha, para com isso. Ah, pastor, mas é pecado? Não, não é pecado. De maneira nenhuma é pecado, mas como Paulo disse, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Por que não te convém? Vou te dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você me veja pregando no púlpito. Aí no outro dia,
você me vê num boteco bebendo cerveja. Eu vou ter alguma credibilidade contigo? E por que isso? Porque a nossa sociedade não permite esse tipo de coisa. Não é questão de ser errado, é simplesmente prudência. Ah, pastor, eu gosto de assistir um jogo de futebol. Bom, eu também gostava, já fui repórter de campo. Só que o ambiente de uma arquibancada, eu mesmo que já trabalhei lá dentro, sei como é que é. Lá corre maconha, palavrão, xinga a mãe de um e do outro, briga. É um ambiente saudável? Não é. Ah, pastor, eu gosto do joguinho. Isso não pode também. Então, é você ir cortando as coisas, se santificando, largando as coisas do mundo. É assim que você vai agradar a Deus. E para você fazer isso, para você permanecer em Cristo, você tem que ter isso aqui, ó, conhecimento dela e praticar ela na sua vida. Ver uma pessoa te atormentar, falar calúnias de você. Eu mesmo sofri muito com isso. Pessoas levantando falso, te acusando. No início eu queria ir lá tirar satisfação com as pessoas. Queria ir lá explicar para ela que não era nada disso que ela estava pensando. Até que eu li um versículo lá em 1 João, capítulo 1, versículo 2, se não me falha a memória, que diz assim, ó: filhinhos, escrevo a vós outros para que não pequeis. Porém, se pequeis, lembra-te que tem um advogado que advoga a vosso favor 24 horas por dia, a saber, Jesus Cristo, o justo. Quando eu descobri que eu tinha esse advogado para poder me defender das calúnias, das mentiras, dos falsos levantes, eu comecei a descansar mais em Deus. Eu já fui comerciante e às vezes eu saía com um pacote desse tamanho de notinha para receber, voltava com um pacote maior ainda, porque não recebia, ainda parcelava os outros ainda. Comecei a usar a palavra, bati o joelho no chão e orava: Senhor, envia o teu sustento, a tua provisão. Esse pessoal está precisando me pagar, é dinheiro meu, é trabalhado, é suado. E Deus intervinha melhor do que eu. Ou seja, o que eu estou te ensinando nesse vídeo é você usar mais a palavra de Deus na sua vida. É você trabalhar a sua vida a partir de uma base, de uma sustentação, que é a palavra de Deus. Óbvio, eu não estou dizendo para você não se sustentar naquilo que Cristo falou, porque tudo que Cristo pregou estava dentro da palavra, desde o dia da tentação no deserto até o dia que ele foi embora. Até a última palavra que Cristo falou foi ali batizando alguma coisa em hebraico, que eu não me lembro, que dizia ali, porque me desamparou. Ele estava citando uma parte do Salmo. Cristo, do dia que ele começou o ministério dele, provavelmente até do dia que ele começou a falar, eu acredito que Jesus Cristo, a primeira palavra que ele falou foi Abba Pai. Né? Uma brincadeira à parte. Mas tudo que Cristo falou está na palavra de Deus. Ele é o maior de todos os cumpridores da palavra de Deus. Cumpriu tanto que foi para uma morte de cruz, para cumprir a palavra de Deus e a vontade do Pai dele. Então ele nos ensina a cumprir e ainda fala para nós cumprirmos também a palavra de Deus na nossa vida. Ele nos diz para que nós possamos ter uma vida digna e principalmente para que nós continuamos nele Cristo. Porque aceitar o Senhor Jesus, entrar para a nova vida, até que não é difícil é permanecer em Cristo. Porque quanto mais tempo você vive aqui em Cristo, mais ventos, ventanias, mais chuva, mais maremoto vem para cima de você. E a única forma de você suportar todo esse tipo de levante do inimigo é primeiro conhecendo a palavra de Deus. E segundo, usá-la, cumpri-la na sua vida. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. O que é praticar? É tudo isso que eu falei mais ainda. Praticar o amor. Se você quiser saber os frutos do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5:22. Você vê um mendigo na rua, você vai lá, diz a palavra de Deus que é para a gente fazer o bem sem olhar a quem.
Você vê um animal passando sede, também é criatura de Deus. Você vai lá dar água para ele, a comida. Você vê uma pessoa que está passando necessidade, um vizinho seu, às vezes nem não é, faz uma cesta básica, leva lá para ele. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de fazer muita cesta básica. Você não pode fazer nada, não tem condição nenhuma, ore por ele. Apresenta ele a Cristo. A sua oração vale muito. A palavra de Deus diz que a oração de um justo muito vale em seus efeitos. Isso é o que você deve. E o que eu não posso fazer? Você não deve matar, você não deve roubar, você não deve fazer nada de errado. Ah, pastor, mas pecado é inerente ao ser humano. Claro que é. Mas Cristo disse, e Deus disse, melhor dizendo, que é para nós controlarmos o pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que as coisas funcionam. E quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você vai se santificando. Quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais você vai se fortalecendo. Não é qualquer demôniozinho que vem chegar bater na sua porta que vai te derrubar, não. Por quê? Porque você está praticando, você é praticante da palavra de Deus. Cumpre aquilo que está na Bíblia. Só que, infelizmente, nós temos dois tipos de pessoas dentro da igreja. Nós temos a pessoa que busca, de todos os jeitos, fazer a vontade de Deus, entender a palavra, e às vezes até peca, num bom sentido, pelo super zelo. E temos aquela pessoa que ele busca na Bíblia uma brechinha para ele pecar. Para vocês terem uma ideia, teve um irmão, há muitos anos atrás, ele estava casando na igreja, e ele comentou conosco, a gente estava fazendo uma obra lá, ajudando na obra, fazendo serventeando na igreja, e ele comentou com a roda de irmãos que ia perguntar para o pastor se ele poderia passar a lua de mel dele no motel. Todo mundo foi unânime, irmão. Você já ia perguntar para ele porque você sabia que você sabe que é errado. Mas eu não encontrei nada. Foi claro, teve agora uma irmã, essa foi demais. Postou no meu Face, aonde que está escrito que é pecado postar nudes, que ela não encontrou nada na Bíblia. Olha, pelo amor de Deus, irmão, você também está brincando, né? Então tem gente que é assim, fica buscando na Bíblia, ou na falta de uma pregação, porque eu alerto aos amados pastores isso também, que você tem que pregar aquilo que não pode ser feito todo santo dia. O que é pecado, o que desagrada, você tem que pregar todo santo dia. Se um dia você parar de pregar, uma pessoa vai falar, eu pequei porque o senhor nunca falou isso para mim. É desse jeito que funciona. E a igreja é a cara do pastor. Se o pastor prega prosperidade, a igreja dele vai ter prosperidade. Se prega santidade, idem. Estão entendendo, meus amados? E como eu sempre digo aqui, eu não desejo que você creia em mim, não. Pelo contrário, eu quero que você discorde do que eu estou falando e busque na Bíblia, na palavra de Deus, se eu estou certo ou se eu estou errado. Esse é o meu desejo. O meu desejo é que você fique cada dia mais conhecedor e praticante da palavra de Deus. Que o diabo não venha mais derrubar tantos crentes como eu estou vendo aí, caindo. Conheço pastores caindo no adultério. Conheço obreiros caindo no adultério. Conheço, meu irmão, conheço pessoas, olha, isso aí para você que é vendedor. Você não precisa mentir para vender um carro, para você vender uma moto. Se você for correto dentro da palavra de Deus, Deus vai multiplicar as suas vendas. O seu lucro vai ser muito maior, você não precisa desse artifício. Aquela conversinha mole no pé do ouvido, todo mundo está vendo que é falsidade, você ainda está usando isso. Eu já fui vendedor também, eu sei como é que é isso. Para com isso, meu amado. Seja correto nas suas coisas, seja como a palavra de Deus diz, sim, não, que passar disso é do maligno. Você não precisa prometer nada, você não precisa jurar por ninguém. Apenas a sua palavra que tem que ter valor. Apenas isso. E como eu disse, ser praticante, dia após dia, você pratica a palavra de Deus. Vem um problema para você, você não vai tentar resolver de imediato, não. Vamos ver o que é que Deus tem para dizer aqui, como é que eu devo fazer isso. Vem outro problema, a mesma coisa, isso já está de cabeça. A Bíblia fala que é para mim fazer dessa forma e não de outra, que eu não posso fazer isso. Em tudo que você for fazer, você faça de bom coração, de boa fé, e jamais com a intenção de querer
levar vantagem em tudo. Lembre-se, é o teu irmão que está do lado. É o teu semelhante. O que você fizer contra ele, volta contra você. Estão me entendendo? Se você pegar toda a Bíblia, ela vai resumir numa única coisa. Na salvação de Cristo e num bom comportamento, num bom convívio entre irmãos. Eu falo que a lei veio para substituir o amor. E é um mau substituto do amor. Porque se tivesse amor entre os irmãos, não precisava ter lei. Porque quem é que vai fazer mal para quem ama? Só que hoje o mundo está de cabeça para lá. E eu estou pregando hoje é para crente, não é para descrente. Se eu fosse pregar para descrente, eu ia acrescentar outras coisas. Mas eu estou falando para você que está dentro da igreja. Que às vezes já tem aí 20, 30 anos, mas até hoje não converteu seu coração. Comece a ser praticante da palavra de Deus. Passe a estudá-la melhor. Peça discernimento ao Espírito Santo. E comece a praticar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero também nesse vídeo orar por você. Como eu disse, na palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E ele diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos, nós podemos reunir não no espaço, mas nesse tempo, em qualquer parte do Brasil, ou até fora na língua portuguesa, nós podemos nos unir a nossa fé. Então eu quero que você feche os teus olhos e una a tua fé, a tua oração com a minha. Meu irmão, minha irmã, meus amados, eu não sei qual é o teu problema, mas eu conheço a solução para esse problema. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, meu Pai e meu Deus, Tu que estás assentado no teu trono nesse momento, ao lado do teu Filho amado, Senhor Jesus, e é em nome do Senhor Jesus que nós clamamos agora. Eu coloco cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nesse instante, meu Deus, unindo a sua fé com a minha nessa oração. E eu te peço, meu Deus, visita cada um deles agora. Meu Deus, eu não sei qual é o problema deles, mas eu sei que o Senhor pode dar a solução, assim como para mim também. Se é a falta de emprego, que o Senhor venha abrir uma porta, Pai. Se é a falta de emprego, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego. Se é, meu Deus, a outro problema financeiro, que o Senhor também venha ver a solução. Se é um problema conjugal, meu Pai, entra no meio desse casal. Tira, meu Pai, esse demônio que está fazendo essa divisão desse casal agora, em nome de Jesus. Traga-os a razão novamente. Se é, meu Pai, problema com droga, o Senhor é o Deus que liberta. Liberta essa criatura agora. Atende essa mãe que chora, buscando desesperadamente uma solução para ele nesse filho que está preso ou que está entregue a Deus, de qualquer forma que seja. Senhor, meu Deus e meu Pai, se é um problema de saúde, que o Senhor derrame sobre essa pessoa o teu bálsamo que cura, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu amado, visita cada um